Alô, pessoal, nós vamos começar aqui nosso trabalho, resolvendo algumas questões de direito administrativo. Meu nome é Henrique Melo, eu sou professor de direito administrativo e de direito eleitoral também. Sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral, onde sou instrutor também lá no TRE. As questões de administrativo que nós vamos fazer é para o concurso da UFRPE, cuja organizadora é a SUGEP. Então, nós vamos fazer aqui questões de servidores públicos, da Lei 8.112/90 e também de licitações. Como professor de Direito Eleitoral e Direito Administrativo, também já tenho alguns livros editados em Direito Eleitoral. Em breve também estarei lançando meu livro de Direito Administrativo. Vamos começar, então, com a primeira questão, abordando o tema Servidores Públicos Civis da União, que é justamente a Lei 8.112/90. Bom, vamos lá para a questão. Considere as afirmativas abaixo a respeito do provimento de cargo público. O que é provimento de cargo público? Provimento de cargo público é o preenchimento de cargo público que se encontra vago. Então, a administração pública vai preencher um cargo que está vago. Nós temos duas formas de provimento de cargo público: o provimento originário e o provimento derivado. Provimento originário é a nomeação. Então, sempre que um nomeado em um concurso público vai lá para tomar posse, ele está sendo nomeado, nós temos o provimento originário. Então, é a própria nomeação. Provimento derivado ocorre nos casos de promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. São as formas de provimento derivado. Por que derivado? Porque o servidor já tem vínculo com a administração pública, enquanto que no provimento originário, aquele que foi nomeado ou aquela que foi nomeada ainda não possui vínculo com a administração pública. Este é o provimento originário. Então, vamos ver então aqui as alternativas. Considere as afirmativas abaixo a respeito do provimento de cargo público. 1. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. Veja, a posse após a nomeação é de 30 dias. Então, o prazo para a posse é de 30 dias. A posse, por exemplo, pode ser feita por procuração específica. O nomeado pode deixar uma procuração e aí aquela pessoa, então, vai tomar posse pelo que foi nomeado. Depois da posse, o servidor, porque já ali foi investido de um cargo público, porque a posse é forma de investidura em cargo público, vai ter um prazo, 15 dias para entrar em exercício. Então, esta alternativa está correta. Vamos para o número 2. A posse poderá dar-se mediante procuração com poderes específicos. Correto, correto. Então, se o nomeado ou a nomeada não puder tomar posse, passa uma procuração para um parente, ou um amigo, ou uma amiga, para que esta pessoa tome posse em seu lugar. E depois vai ter 15 dias para entrar em exercício. Vamos para o número 3 agora. Readaptação é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Errada. A reintegração ocorre quando o servidor consegue, por exemplo, judicialmente, anular aquela demissão. Por quê? Porque ela foi ilegal. E aí, então, olha, após anular a demissão, aquele servidor volta para o seu cargo, ou seja, está sendo reintegrado. Isso chama-se reintegração. É o retorno do servidor ao seu cargo. Por quê? Porque a demissão foi anulada, invalidada. E aí ele volta ao cargo com direito a tudo aquilo que ele deixou de receber. A remuneração, férias, 13º, promoção por antiguidade, contagem de tempo de serviço. Isso é reintegração. E o ocupante do cargo que ele, o cargo dele que ele está voltando, se for estável, reconduzido ao cargo anterior, ou aproveitado em outro cargo, ou então colocado em disponibilidade. Isto vai ser aplicado ao servidor estável que estava no lugar do servidor reintegrado. E se ele não for estável, exonerado. Bom, então incorreta.
Quarto, a reversão e o aproveitamento não são forma de provimento de cargo público. São. A reversão, né, pode ser realizada de duas formas. Reversão da aposentadoria por invalidez. O servidor aposentou-se por invalidez e um dia aquela causa que ensejou a aposentadoria por invalidez deixou de existir, ou seja, cessou. E o servidor, então, vai voltar, né, para a atividade. Isso chama-se reversão. Vai passar por uma junta médica, né, inspeção por uma junta médica, e após ser considerado apto, né, volta ao serviço público com as vantagens que havia levado na aposentadoria. Mas existe também reversão da aposentadoria no interesse da administração. Né? O servidor aposentou-se voluntariamente, né, e requereu sua volta. A administração tem interesse? Tem, mas ele tem que, a aposentadoria tem que ter ocorrido nos últimos, né, 5 anos, o servidor estável, né, o servidor também, né, para voltar tem que ter vaga, certo? Vaga, não pode ter mais de 70 anos de idade, a aposentadoria tem que ser sido voluntária e ele era estável, né, quando se aposentou. Então, ele tem que voltar, mas tem que ter interesse da administração, ele tem que fazer o pedido. Na aposentadoria por invalidez, quando o servidor volta, se não tiver cargo vago para ele ou ela, vai ficar como excedente. Neste outro caso, né, retorno, né, reversão por interesse da administração, tem que ter vaga. Bom, e o aproveitamento? O aproveitamento ocorre, né, com o servidor ou servidora que se encontrava em disponibilidade. O aproveitamento deve ocorrer no prazo de 15 dias, que é o prazo, né, igual ao exercício. Não tem na lei, mas é o prazo que se utiliza no aproveitamento, 15 dias. Se o servidor ou servidora não for aproveitado em 15 dias, né, aí nós teremos a cassação da disponibilidade. Então, né, o 4, reversão e aproveitamento, são forma de provimento. São forma de provimento. Então, está errada. Então, as alternativas corretas dessa questão número 1 é a letra A, 1 e 2. Então, alternativas 1 e 2 corretas. Vamos para a questão número 2. São forma de provimento de cargos públicos? 2 pontos. Letra A, promoção. Promoção é forma de provimento. Então, o servidor vai ser promovido. Vai sair, por exemplo, da nível superior 1 para o nível superior 2. Isso é promoção. Mas temos também promoção por merecimento ou antiguidade em alguns cargos, né? Então, promoção é uma das formas de provimento. Transferência. Não, transferência não é mais. A transferência foi considerada inconstitucional quando, né, da entrada da Constituição Federal de 88. Então, o STF, considerou inconstitucional a transferência. Como também a ascensão funcional, considerada também inconstitucional. Então, transferência não é forma de provimento. Reversão. Reversão é forma de provimento, mas essa alternativa está incorreta por causa da transferência. A letra B, nomeação, readaptação e reintegração. Nomeação, readaptação e reintegração. Veja só, neste caso, nomeação é forma de provimento originário, como nós já vimos. Readaptação e reintegração são forma de provimento derivado. A readaptação ocorre quando um servidor ou uma servidora, por exemplo, tem, naquele momento, um problema de saúde que impede que ele ou ela volte para o cargo que ocupava anteriormente. Então, nós temos, naquele momento, por exemplo, diminuição física ou mental na sua capacidade laboral de trabalho. E não pode mais voltar para aquele cargo. Então, vai ser readaptado em outro cargo, compatível com o que ocupava anteriormente. Compatível em que sentido? Remuneração e grau de instrução. E vai ser readaptado. Mas se não tiver vaga para o readaptando, vai ficar como excedente também. Então, readaptação é forma de provimento derivado. É quando o servidor vai ser aproveitado em outro cargo, compatível em remuneração e grau de instrução. Com, né, aquele problema, por exemplo, físico, que ele teve, que não mais permite que ele volte para o cargo anterior. Mas pode ser mental também. Mas desde que não seja aposentadoria por invalidez, aí vai ser readaptado. E o outro caso,
né? Reintegração, como nós já vimos, é o retorno do servidor que havia sido demitido, mas cuja demissão foi anulada. Reintegração também é um caso, também uma das formas de provimento, né, derivado. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora tratar de duas questões referentes a licitações. Então, nós temos a Lei 8666/93, que trata de contratos e licitações, e também temos a Lei 10.520/02, que fala sobre pregão. Mas vamos tratar aqui de duas questões da Lei 8666/93. Então, vamos falar sobre licitações. Vamos para a primeira questão. Utiliza-se a modalidade licitatória concorrência? Dois pontos. Bom, então nós primeiro temos que saber o que é modalidade e o que é tipo de licitação. Modalidades são 5, da 8666/93. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. São as modalidades previstas na Lei 8666/93. E temos a Lei 10.520/02, que trata do pregão. É outra modalidade, mas outra lei. Bom, os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica e preço, e lance ou oferta. São os tipos de licitação. Então, quando a administração for fazer uma licitação, tem que ver qual a modalidade e qual o tipo. Por exemplo, concorrência, tipo, menor preço, por exemplo. Já o pregão, o tipo de licitação no pregão é exclusivamente menor preço. Então, nós temos aí os tipos. Então, com base nessas modalidades e nesses tipos, vamos ver as questões. Porém, nós temos que ter em mente o seguinte: essas modalidades de licitação, elas têm, né, uns valores, limites. Por exemplo, obras, serviços de engenharia, não é? Por exemplo, nós temos na modalidade convite um limite que é de até R$150 mil. Nós temos na tomada de preços um limite que é de até R$1.500.000, né, e R$500.000. E acima de R$1,5 milhão é concorrência. Lembrando que a concorrência pode ser utilizada em qualquer valor, inclusive os da tomada de preço e os do convite. Outros serviços e compras, os limites são os seguintes: convite, até R$80 mil. Tomada de preços, até R$650 mil. E concorrência, acima de R$650 mil. Então, cuidado para não confundir. Obras e serviços de engenharia são R$150 mil e R$1,5 milhão. Outros serviços e compras, R$80 mil e R$650 mil. Bom, então agora, como base nesses valores, vamos ver então o que é que a questão número 3 nos pede. Vamos ver. Letra A. Para compras e serviços acima de R$650 mil e obras acima de R$1,5 milhão, e para alienação de bens imóveis, concorrência, certo ou errado? Certo, esta é a resposta correta. Então, para outros serviços e compras, né, concorrência acima de R$650 mil. Para obras e serviços de engenharia, acima de R$1,5 milhão. E alienação de bens imóveis também. Bom, a letra B, né, é errada, porque compras e serviços, né, é incabível, né, concorrência, não, claro que não. Acima de R$1,5 milhão é concorrência, que pode ser também valores menores também a concorrência. A letra C também está errada, né, apenas para obras, né, serviço de engenharia, não, R$1,5 milhão, está errada também por isso. E a letra E, apenas para alienação de bens imóveis acima de R$650 mil. Não, né, tem R$1,5 milhão também, né, que é R$1,5 milhão para obras e serviços de engenharia. Outros serviços e compras é acima de R$650 mil, mas pode utilizar qualquer valor para baixo. Pode se fazer por R$300 mil, né, R$500 mil, R$800 mil, R$1,2 milhão. A concorrência pode ser utilizada em qualquer valor. Então, estão erradas as outras alternativas. Vamos agora para a questão número 4 também, sobre licitações. Vamos lá. De acordo com a Lei 8666/93,
a licitação é inexigível para... Bom, primeiro nós temos que saber o seguinte. Nós temos no artigo 17 a licitação dispensada. A administração não faz de jeito nenhum licitação nesses casos. Né? A alienação de bens móveis e bens imóveis. Por exemplo, dação em pagamento, doação, permuta, investidura, etc. Então, não faz licitação nos casos previstos no artigo 17 da Lei 8666/93. Vamos agora para o artigo 24. Licitação dispensável, ou seja, é um ato discricionário. Fica a critério da administração fazer ou não licitação. Por exemplo, obras e serviços de engenharia, até R$15 mil. Outros serviços e compras, até R$8 mil. Calamidade pública, por exemplo, guerra, etc., licitação dispensável, faz se quiser. E, por último, o artigo 25, que trata de inexigibilidade de licitação, ou seja, licitação inexigível. São 3 casos, 3. O primeiro caso, né, de inexigível é para a contratação, por exemplo, de equipamentos, materiais, por exemplo, um fornecedor exclusivo. Só tem aquele fornecedor aqui na praça, por exemplo. Mas a administração, para se garantir de qualquer problema futuro, vai ao sindicato, federação ou confederação daquele setor para pedir um atestado. Que atestado? Informando que aqui, por exemplo, na praça, não existe nenhum outro fornecedor, a não ser aquele que é exclusivo. Este é o primeiro caso. O segundo caso é para contratar serviços técnicos, cuja relação está no artigo 13 da Lei 8666/93. E contratar profissionais ou empresas, né, com alta qualificação técnica. E aí, então, nesse caso, é inexigível também. E, por último, contratação de profissional de qualquer setor artístico. Pode ser contratado diretamente através do seu procurador. Mas, desde que seja este profissional, né, reconhecido, ou seja, que seja reconhecido pela crítica especializada, tá certo? E pela opinião pública. Aí ele pode ser contratado. Temos vários exemplos, né, de profissionais que são contratados devido, né, a ser um profissional, né, de notória qualificação. Por exemplo, arquitetos, etc., né, cantores, etc. Então, é profissional de qualquer setor artístico, contratado diretamente através do seu procurador. Certo? Mas desde que seja reconhecido pela crítica e pela opinião pública. Bom, então vamos ver então agora esta questão número 4 e responder. Letra A. Contratação de qualquer profissional de setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Está correto este caso de inexigibilidade de licitação? Está. Então, esta é a alternativa correta. Contratar qualquer profissional de qualquer setor artístico, desde que seja consagrado pela crítica e pela opinião pública. É o artigo 25 da Lei 8666/93. A letra B, alienação e aquisição de obras de arte. Não. Letra C, compra ou locação de imóveis destinados à atividade de administração. Não. Aí pode ser dispensada. Contratação de serviço de publicidade, desde que comprovada a notória especialização do contratado. Também não, isso aí tem que fazer licitação. Situações de emergência ou grave comoção social devidamente comprovadas. Aí chama-se dispensa de licitação. Então, a alternativa correta da questão número 4 é a letra A. Então, é justamente um dos casos previstos como licitação inexigível. Então, nós temos aí o artigo 25 da Lei 8666/93. Estas são as questões, né, algumas delas, que nós estamos aqui, né, apresentando a vocês, né, para este concurso que vai ser realizado pela Universidade Federal e Rural de Pernambuco, né, pela SUGEP, que é a organizadora, tá bom? E que vocês devem estudar bastante. Não é? Licitações são assuntos que estão presentes em todos os concursos. Licitações, contratos, atos administrativos, servidores públicos, que é a Lei 8.112/90, que deve ser muito, né, bem estudada, bem focada.
A administração pública direta, indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, também deve ser estudada. E outros assuntos também, mas esses são os que caem mais em concurso público, que devem ser muito bem focados, além dos outros também que devem ser estudados. Vamos agora resolver outra questão de servidores públicos, da Lei 8.112/90. Vamos lá. A remoção, vamos falar da remoção do servidor público. A remoção de servidor público ocupante de cargo efetivo para localidade muito distante, com o intuito de punir, o caracteriza. Bom, primeiro nós temos que falar um pouco sobre a remoção. A remoção pode ser feita a pedido ou de ofício. De ofício é quando a autoridade manda você, por exemplo, para outro local, que pode ser com mudança de sede ou sem mudança de sede. Então, por exemplo, se você muda de local de trabalho no mesmo município, não mudou de sede. Mas, por exemplo, se você sai de um estado para outro, por exemplo, mudou de sede. Então, aí, você vai ter direito à ajuda de custo, transporte e também, não é, a mudança, não é, levar seus bens. Isso aí é remoção de ofício. A remoção a pedido é quando o servidor pede, mas depende do interesse da administração. Aí a despesa de remoção é tudo por sua conta. A administração não vai cobrir nenhuma despesa nesse caso. Então, se ela tiver interesse de mandar você, ela permite que você seja removido com mudança de sede. Então, a remoção pode ser feita com mudança de sede ou sem mudança de sede, mas para o mesmo órgão, não vai para outro órgão diferente. Isto é a remoção. Mas existem alguns casos também de remoção independentemente do interesse da administração, né? Para acompanhar cônjuge, por exemplo, também servidor público, para tratar de pessoa da família doente, e também nos casos, né, do que nós chamamos de concurso de remoção, ou seja, processo seletivo de remoção. Esta é a remoção. Bom, e as punições? Veja, a Lei 8.112/90, ela trata de algumas penalidades aplicadas aos servidores públicos, como, por exemplo, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função de confiança. Só estas punições. Pronto. Aí a questão é o seguinte, um servidor público, por exemplo, cometeu uma falta administrativa. E a administração pública, né, vai puni-lo. Mas será que ela pode puni-lo com remoção, como a questão aqui coloca? Né? Então a questão diz o seguinte, vamos ver. A remoção de servidor público ocupante de cargo efetivo para localidade muito distante, com o intuito de puni-lo, caracteriza. Pergunto eu, existe na Lei 8.112/90 remoção como forma de punição? De jeito nenhum, em hipótese alguma. Então, por ter praticado uma falta administrativa, o servidor vai ser punido com remoção? De jeito nenhum. Isso pode caracterizar, inclusive, uma perseguição. Ato nulo. Então, aqui a questão está errada. Ele não pode ser removido como forma de punição. Então, a alternativa correta seria a letra E, desvio de poder, ou seja, desvio de finalidade. Por quê? Porque a finalidade era punir o servidor pela falta por ele praticada. Mas aí foi praticado um ato diferente, diverso daquele que deveria ter sido praticado. Isso chama-se abuso de poder, na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. É ato nulo. Então, a questão aí, a alternativa correta é a letra E, desvio de poder ou desvio de finalidade. Vamos para outra questão agora. De acordo com a Lei 8.112/90, assinale a opção correta a respeito das formas de provimento de cargos públicos. Letra A. Reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Reintegração. Não, incorreta esta alternativa. Isto aqui chama-se readaptação. É um servidor que, após tratamento médico, por exemplo, não consegue mais voltar para o cargo anterior. Mas por quê? Porque sofreu uma limitação física ou mental. E aí vai ser readaptado em outro cargo. Está errada a letra A. Letra B. Recondução é o retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado
e decorrerá de, primeiro, inabilitação em estágio probatório a outro cargo e, segundo, reintegração do anterior ocupante. Vamos ver essas duas situações. Um servidor, por exemplo, de nível médio, pediu vacância naquele cargo, por quê? Porque tomou posse em outro cargo inacumulável de nível superior. Estava fazendo estágio probatório naquele cargo de nível superior. Um dia veio a avaliação do estágio probatório e o servidor foi considerado inabilitado para exercer aquele cargo. Ele vai ser exonerado. Nós temos aí a chamada exoneração de ofício. Só que ele ocupava um cargo anteriormente e havia pedido vacância, ou seja, guardar o cargo dele. Aí então ele vai ser o quê? Reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente naquele órgão que ele deixou o cargo dele guardado. Então nós temos aí a inabilitação em estágio probatório, por quê? Porque ele tinha tomado posse em outro cargo inacumulável. O segundo caso, reintegração do anterior ocupante. Um servidor foi demitido. Colocaram outro servidor no cargo dele, estável. Aquele que havia sido demitido ganhou, por exemplo, o direito de ser reintegrado. Por quê? Porque a demissão foi anulada, administrativamente ou judicialmente. E ele volta, chama-se reintegração. O ocupante do cargo dele, que está no lugar do demitido, vai ser, primeiro, reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente. Ah, mas está preenchido. Aproveitado em outro cargo, não tem, colocado em disponibilidade. Então, são os dois casos de recondução. Esta, letra B, é a alternativa correta. Vamos ver a letra C, a alternativa da letra C. Reversão é a reinvestidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão. Isto aí chama-se reintegração. Está errada. A letra D, aproveitamento, é a passagem de servidor estável do cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Não é aproveitamento. Isso a gente poderia colocar como redistribuição. E o último, readaptação, é o deslocamento do servidor a pedido no âmbito do mesmo quadro com mudança de sede. Aqui nós temos a chamada remoção, que não é forma de provimento. Então, não é provimento, forma de provimento, remoção. Porque na remoção, o servidor vai com cargo e tudo, ele leva o seu cargo. Como também na redistribuição, é quando um cargo é redistribuído para outro órgão do mesmo poder e do mesmo ente federativo. Chama-se redistribuição. Então, a alternativa correta aqui nesta questão é a letra B, recondução, inabilitação do estágio probatório, que é o retorno do servidor ao cargo que ocupava anteriormente. Inclusive, né, existe também o entendimento do STF da seguinte forma: o servidor encontrava-se no estágio probatório em outro órgão, mas havia pedido vacância no anterior, guarde meu cargo. Um dia, ele não gostou daquele órgão, né, em que ele estava sendo submetido ao estágio probatório. Ele pede exoneração e volta para o seu cargo anterior, ou seja, é reconduzido. Então, a forma de recondução é essas duas, ó, retorno anterior, porque foi exonerado do cargo, inabilitado, ou então ele pediu e também reconduzido ao cargo anterior. Então, concluímos aí essas questões, e eu desejo a todos vocês que realizem uma excelente prova neste concurso que vai ser realizado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá? Meu nome é Henrique Melo, professor de Direito Administrativo, né, e desejo a todos um excelente concurso. E em breve nos encontraremos, né, nos cursos. Um bom concurso para todos.